Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Hoje nós vamos conversar aqui com os editores André Conte, da Todavia, Paulo Tadeu, da Matrix e Tainan Bispo, da Claraboia. E também temos um convidado de Caruaru, diretamente online, Silva Barbosa, da editora A Relique. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui no podcast Livro News. Eu queria já começar perguntando a vocês o seguinte: como é que vai o mercado editorial no Brasil para as editoras? Boa pergunta. Paulo, por favor. Eu acho que o mercado editorial, eu confio muito no mercado editorial. Acho que o mercado editorial está indo bem, de uma forma geral. A gente vê números todos os dias ali, né? Todos os dias, de vez em quando, né? Caiu, aumentou, enfim. Mas eu sou sempre um otimista, eu estou sempre achando que as coisas estão ficando um pouquinho melhores. Lógico que não é nada assim gigantesco, a coisa não dobrou de tamanho de um ano para o outro, mas eu vejo, pelo menos na parte da Matrix Editora, algo sempre ou mantendo o mesmo nível ou crescendo um pouquinho. Então isso me dá um pouquinho de esperança de um futuro melhor para o mercado editorial de forma geral. Vejo outros amigos meus, aqui dois deles, acompanho, sou muito curioso para saber o que eles andam fazendo, consulto as listas de mais vendidos e fico contente com os trabalhos, com essa diversidade que a gente tem no mercado editorial. Então, sou daqueles que aposta e que fica contente com o que está acontecendo. Massa, obrigado. Tainan, como é que tá por aí? Uau, eu confesso que eu queria ser um pouco mais otimista, como o Paulo. Mas, enfim, nesses anos todos de mercado editorial, acho que a gente tem tido mesmo, acho que pegando um pouco o gancho do Paulo, uma bibliodiversidade muito maior, né? Acho que isso tem sido um aspecto interessantíssimo, assim, importante do mercado. Acho que realmente todos nós, editores, grandes, pequenos, médios, etc. Acho que todos nós temos feito um esforço enorme assim, para trazer diversidade, para trazer vozes que sempre estiveram, que sempre escreveram, mas que não estavam sendo publicadas de uma forma mais tradicional, digamos assim. Falando muito das mulheres e das pessoas não brancas, né, negros, indígenas. Então, acho que a gente tem tido esse processo que é muito importante e relevante para o Brasil. Mas é um mercado bastante complexo, né? Acho que ele tem inúmeros desafios. A gente tem uma questão grande que é de distribuição, muito difícil, né? Depois também uma reformulação do mercado por conta da Saraiva e da Cultura que quebraram, que eram grandes livrarias. Então, eu sinto que a gente está se reacomodando, tentando entender também, né? Como é que faz para chegar nesse leitor, né? Acho que esse é o nosso grande desafio. A gente tem muitos livros bons, a gente tem ótimos escritores, ótimas editoras. Acho que uma cadeia muito consistente e muito comprometida com a leitura, assim, né? Para diversos públicos. A gente tem, na verdade, uma cadeia que fala com diversos públicos muito diferentes, muitos gêneros diferentes. Mas uma dificuldade grande de chegar para o leitor, assim. E não é que esse leitor não exista, eu acho que ele existe, né? Nesse aspecto eu sou muito otimista, assim. Eu sempre repito uma frase da Bel Mayer, que acho que é uma das nossas grandes ativistas da leitura, que ela diz: eu conheço um Brasil que lê, assim. E eu também conheço, assim, eu tenho feito, o ano passado eu passei o ano dentro de uma Fundação Casa, fazendo um trabalho voluntário de leitura. E é isso, os meninos estavam lendo, né? Estavam se emocionando, mas essa ponte, ela é muito complicada, assim. Então, acho que tem, enfim, Brasil sendo Brasil, né? A gente tem inúmeros desafios, mas acho que também tem esse movimento do mercado e das editoras de entregar nosso melhor e formar leitores, né? Que eu acho que essa é uma questão importante sempre. Ela foi muito otimista, tá vendo? Ela reclamou, mas foi super otimista. Verdade, Paulo. Muito bem, gostei. Tentativa, né? Silva Barbosa, e a Relique por aí em Caruaru, como é que anda? Aqui a gente anda bem, eu vou muito pelo caminho que Paulo falou, apesar de concordar também com o que Tainan falou. Eu acho que aqui a gente tem, por estar em outra região, né, uma região um pouco distante, aqui no interior de Pernambuco, e o que eu percebo na Relique é como Paulo falou, tem um crescimento, ou a gente continua no mesmo lugar, ou a gente sobe um pouco, né? A gente é uma editora muito jovem. Mas eu acho que o principal ponto aqui, que é a nossa intenção com a Relique, é se preocupar
são 2 pontos principais. O primeiro é dar oportunidade para quem quer publicar, né, da melhor forma possível, da forma mais digna possível, né? Mas também reunir todo mundo, né? Eu percebia que aqui estava todo mundo muito separado, e a ideia da Relíquia aqui em Caruaru é reunir todo mundo para que a gente se conheça, a gente troque, porque eu acredito que todo mundo junto, unido, é mais fácil a gente crescer e alcançar outros lugares. Mas hoje o papel da Relíquia também é muito forte, quase como um movimento cultural também. Então, quando a gente fala aqui, no caso Caruaru, desse mercado de livro, o mercado literário, a gente imagina mais como se a gente tivesse... A gente se inspira em quem está nas grandes cidades, né, que por talvez poder mais pessoas tem um movimento maior e que consequentemente tem mais leitores, para a gente descobrir essas pessoas que gostam de ler, né, alcançar as pessoas que talvez ainda não descobriram que gostam, ou talvez por outras questões não tenham tanto contato. Mas eu vejo com muito otimismo sempre para frente, assim, é o que acontece aqui com a Relíquia, né? A gente está reunindo sempre o pessoal, a gente organiza os eventos, lança os livros, e a gente vê sempre um avanço, pelo menos aqui em Caruaru. A Relíquia está com quanto tempo, Silvano? A gente fez 3 anos, dia 18 de maio. A gente completou 3 anos. Massa, obrigado. André, como é que a Todavia anda nesse processo? Eu acho que tem, por um lado, o que a Tainá falou, né, que é um momento editorialmente muito legal. Porque você tem, além do que a Tainá falou, da bibliodiversidade, dessa mudança, né, em quem escreve, em quem que se pronuncia, né, em nome de quê na literatura. Mas também tem um fenômeno que eu acho que faz parte disso e maior, que é o brasileiro, né? As pessoas estão lendo literatura brasileira contemporânea. Eu comecei a trabalhar em editora em 2005. O livro brasileiro, o romance contemporâneo brasileiro, era muito difícil de trabalhar, de ser publicado, de quando ser publicado, de ser lido, de ganhar atenção. Então, eu lembro de trabalhar, eu trabalhava na Companhia das Letras, né? Não era todo mês que tinha um romance brasileiro, né? Aliás, não era sempre que você lançava um romance brasileiro. Tinha um olhar que foi se desenvolvendo. Eu acho que hoje você tem uma presença muito forte, não só nas livrarias, mas nas listas, né? Do autor brasileiro, que é uma coisa muito positiva, né? Você vê Jefferson Tenório, você vê no caso da editora o Itamar, mas tantos outros, Natália Timmer, tantos autores que hoje são autores que vendem também, que tem um mercado, tem um público no mercado. O lado ruim é o mercado, né? O mercado encolhe, esses dados estão aí, as pesquisas são meio assustadoras, né? O dado de que a gente tem de que 16% dos brasileiros no ano passado compraram um livro, né? Sendo que esse livro pode também ser livro religioso, pode ser a Bíblia, pode ser o Café com Deus Pai. Isso. Então, assim, quando você vai tirando esses elementos, né, o que sobra para a faixa que a gente trabalha, no caso da Todavia, acho que também a Claraboia, que é a ficção literária, né, que é a literatura. Que espaço, esse mercado encolheu muito, e esse mercado está difícil de atingir, assim, um tamanho que seja compatível com o tamanho do Brasil, compatível com o número de estudantes no Brasil, com o leitorado potencial que a gente tem no Brasil, né? A gente vê também que nos últimos 8 anos, posso estar falando besteira, mas que o nosso mercado retraiu 46%. É muita coisa. É muito leitor que foi para o celular, que foi para... E a gente disputa também, né? O livro está caro, então você tem uma parte... Esse dado que saiu recentemente das bets, né? Quanto está movimentando? Quer dizer, isso é dinheiro que vai para esse troço, quer dizer... Como se a atenção do leitor tivesse sido capturada por outras coisas e a tua luta é para trazê-lo. Mas, de novo, tem, enfim, Brasil, né? Que o Tainan chamou de um problema crônico do Brasil, de formação de leitura, de formação de leitores, de educação. Mas, pelo menos, assim, esse otimismo eu divido, sabe? De hoje você ter mulheres negras, pessoas indígenas, pessoas trans, você ter uma ocupação da literatura que já teve outra cara. Essa cara nova da literatura é a grande graça do momento, eu acho. Deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, que esses dados são interessantes, mas ao mesmo tempo eles são meio conflitantes, assim, porque você acabou de falar, e também o pessoal aqui confirma isso, que há um crescimento para as editoras, ou uma diversificação das editoras. Ao mesmo tempo, como você bem colocou, também há um encolhimento do mercado percebido por determinadas estatísticas. Essas estatísticas, será que conseguem captar essa diversificação das editoras e também da autopublicação, por exemplo? Porque
esse mercado encolher, enquanto as editoras estão aumentando, e a autopublicação também, e também a gente vê um volume de autores novos lançando muito grande. Será que a gente talvez não tenha aí uma discrepância entre o que as pesquisas maiores, que pegam justamente as editoras maiores, de médio porte, também livrarias, está captando, e a realidade do mercado? Como é que será que a chance disso está acontecendo? Ou é realmente uma coisa preocupante que é preciso investigar mais? Por que há uma diversificação maior enquanto o mercado reduz? Eu posso estar errado, mas eu vejo o nosso mercado, ele é muito dinâmico. A gente vê todo dia tem uma editora nova, né? Tem muita gente entrando e saindo o tempo inteiro. Mas eu percebo assim, as boas editoras continuam fazendo um grande trabalho, continuam fazendo um trabalho sério, continuam fazendo seus best-sellers, distribuindo seus livros. Tem essa questão que a Tainá levantou, assim, o mercado teve que se readequar com esse sumiço das duas maiores redes, né? Sim. Que eu acho que isso ainda não foi totalmente absorvido no plano físico, foi absorvido pela Amazon de uma maneira geral, né? Mas eu acho que as livrarias físicas ainda estão correndo atrás, estão ainda tapando os buracos que essas duas grandes empresas deixaram. Então, agora você trouxe um dado que realmente é difícil, eu não consigo avaliar assim, como é que essas estatísticas discrepantes, essa percepção de um lado e os números de outro, como é que eles se acertam, como é que a gente avalia corretamente. Você tem a resposta ou quer falar com os universitários primeiro? Não, eu acho que tem duas coisas. Você teve um crescimento do mercado editorial brasileiro que foi muito puxado por governo, né? O governo brasileiro é o maior comprador de livros, acho que do mundo. Do Brasil é o maior comprador disparado e é um dos maiores compradores de livro do mundo. Então, esse é um crescimento importante, porque ele põe dinheiro no caixa das editoras e ele faz o livro chegar no aluno, né? O PNLD é um programa super sério, os livros escolhidos é uma equipe muito boa, os livros chegam às pessoas, eles vão acompanhados de material para o professor, para o aluno, vídeo. Então, quer dizer, não é que você está pegando um livro, jogando lá e falando, virem-se com esse livro. É um programa que ele fornece o como trabalhar. Então, ele é um programa que ele põe dinheiro no caixa das editoras e forma leitores, né? Então, é um ganha-ganha. Esses programas diminuíram. Eles existem ainda, porque alguns deles são federais, são programas constitucionais, mas eles estão atrasados, eles ficam parados por anos, então você tem PNLDs de anos atrás que ainda não rolaram, eles ficam. Então, por um momento, eu acho que o mercado editorial brasileiro foi muito dependente do governo. A partir de uma certa hora, essa dependência precisa começar a cair. Né? Você não pode mais... Você tinha calendários de governo. Esses calendários hoje não são mais tão fixos, né? E a gente estava falando aqui de brincadeira antes, tem um grupo dos editores que é sobre o PNLD. Fica lá todo mundo caçando notícia, desesperado, sabendo como vai estar. Então, eu acho que esse número de crescimento pode ter a ver com isso. Agora, que essa diminuição é real, ela porque ela é uma diminuição de caixa. Sim. Alguns desses... Vai direto no faturamento, né? E algumas dessas pesquisas, elas são de saída de caixa. Então, você está vendo o caixa da livraria, um retrato do caixa da livraria. O outro é uma de comportamento, né? Que você pergunta quantos livros você comprou e 84% das pessoas falam que não compraram livros durante um ano. Quantas compraram livros de novo religiosos? Tem um crescimento do mercado? Tem. Você tem um livro como o Café com Deus Pai, que já vendeu quanto esse ano? 1 milhão? Vai bater 1 milhão já? Então, eu sinto que para o que a gente faz está mais difícil, porque tem mais oferta, como você falou, tem muita editora, e eu sinto que o dinheiro do consumidor está mais contado, né? Então ele tem que pagar a assinatura do streaming, ele tem que... Então está muito apertado, eu acho. Está tudo muito justo. Aproveitando isso aí, está tudo muito justo, o dinheiro está mais limitado e a fama do livro no Brasil continua sendo de ser um produto caro. Apesar da gente saber que não é, e tem inclusive defasagem de preço, como as pesquisas também indicam, né? O que é que vocês acham desse movimento de tentar fazer com que pelo menos os lançamentos tenham
um preço fixo por determinado período, que é o que está se colocando aí no Congresso, essa lei do preço fixo aí. A Lei Cortez. Lei Né? Cortez. E como é que vocês veem essa questão do preço? Porque, afinal de contas, são as editoras que terminam definindo isso. Vou deixar a Tainá começar dessa vez. Por favor, Tainá. Voltando rapidamente sobre a questão das pesquisas, eu sempre penso que também as pesquisas, acho que elas não trazem os dados, né? A gente é um mercado muito pobre, né? Então a gente também não consegue fazer, acho que, investimentos em pesquisa como deveria, né? A gente tem a indústria fatura menos do que um trimestre de um Bradesco da vida, assim, né? Então a gente não tem grana para pagar pesquisa. E eu acho que a gente não consegue colher mesmo os dados, a gente não consegue entender o quanto que as pessoas estão lendo do Kindle Unlimited, por exemplo, né? O quanto que elas estão lendo no celular, né? Que aqui no Brasil a gente tem um pouco esse fenômeno. Muitas pessoas de classes mais populares leem no celular, por exemplo, né? Então eu acho que a gente tem uma disparidade, mas realmente tem sido muito difícil para a gente que faz essa literatura nacional e livros mais literários, digamos assim, porque a gente não tem tido formação de leitores que acompanham essa quantidade de lançamentos que a gente faz. Né? E aí eu acho que tem realmente uma discrepância aí pra gente. Por exemplo, pra mim, esse ano tem sido um ano difícil, assim, né? É um ano que você fica ali, tá difícil chegar, tá difícil vender, tá bem desafiador, assim, né? Então, esse é um ponto. Sobre a questão do preço do livro, infelizmente o livro sempre foi um produto elitizado no Brasil, né? E aí, de novo, a gente tem essas questões estruturais todas que a gente não consegue avançar em relação a isso, assim. E, infelizmente, ainda, para piorar, a gente teve um aumento do dólar, uma variação do dólar muito grande nos últimos anos, teve toda uma questão de papel, que o papel aumentou, sei lá, acho que 20%. E isso teve um impacto tremendo, assim, um impacto direto no custo do livro, no custo para o consumidor final, né? E é uma pena, porque a gente, na verdade, enquanto editor, o Conte, por exemplo, tem uma matéria que ele escreveu para a Folha fazendo exatamente esse cálculo, que eu acho que vale muito a pena todo mundo ler. Sim. E ele abre, né? Ele abre a planilha de uma editora, né, que é o que todos nós vivemos todos os dias, porque parece que a gente só fica lendo, mas não, a gente faz muita planilha envolvida. E realmente, assim, por mais que a gente queira fazer livros mais baratos, a gente não consegue, porque tem um custo, tem uma cadeia, né, é muito difícil. E eu acho que por isso que também essa questão do governo, ela tem um impacto tão grande, porque o governo, na verdade, ele sempre, né, participou dessas vendas para a gente, né, para o mercado como um todo ganhar em escala, e esses últimos anos tem sido mais difícil, mais desafiador nesse sentido, né? Então, acho que assim, tem um trabalho imenso de tornar o livro mais... Enfim, né, a gente precisa de mais livraria, a gente precisa de mais biblioteca, a gente precisa que o governo volte a comprar literatura mesmo, porque a literatura, esse programa que a gente tem no governo, que é um programa que começa aí, sei lá, desde o FHC, assim, é um programa que forma leitores. Se a gente também tem esse público leitor hoje, é porque a gente sempre teve literatura de boa qualidade, infantil. O MEC sempre fez um trabalho muito bom de fazer com que essa literatura chegasse nas crianças. E aí é por isso que a gente tem também um público leitor que está lendo literatura nacional, né? Essas coisas não se formam de um dia para outro. Isso é política pública. Sim. E a gente precisa disso, a gente precisa de 20, 30 anos para fazer isso, né? Mas a gente tem essas questões todas e fica com essa sensação que o livro é caro, e é mesmo, né? Pensando no que é um salário mínimo no Brasil, mas estruturalmente a gente também não consegue fazer mais barato, né? Enfim, vou deixar aqui para vocês falarem da Lei Cortez. Não, mas Falei um monte aqui. Não, tem a ver mesmo o que você está falando, porque eu vejo muitas editoras ali menores, às vezes fazendo uma tiragem de 500 livros, né? E você fala assim, nossa, mas quando você vê assim, 500 livros, o preço unitário é alto, porque 500 é nada, é muito pouco, mas é a realidade de muita gente, né? Na editora a gente faz de 500 para menos, assim. Então, isso que eu tô falando, não, isso que eu tô falando, mas aí quando você coloca todos os teus custos em cima de uma edição de 500, realmente é muito alto, fica alto, não fica alto, né? Se você pudesse fazer 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, lógico, a coisa melhoraria, mas você não tem público para isso. Né? André sabe disso, a gente lida com números um pouco maiores, mas tem esse impacto mesmo. Eu nesse caso, eu sou daqueles altamente favoráveis a uma lei como a Lei Cortez, por exemplo, que é algo que possa melhorar essa condição
do livro. A gente tem um mercado hoje muito concentrado, quando a gente estava falando, voltando àquela questão de Saraiva e cultura, que quando eles saíram, veio pandemia e o mercado virou. Totalmente, hoje ele é dominado pela Amazon. A Amazon é maravilhosa, adoro a Amazon, adoro vender para a Amazon, mas assim, a Amazon hoje ela tem quase perto de metade do mercado de venda de livros. É um número muito grande, uma concentração que nunca houve. E a gente precisa ter mais livrarias de bairro, mais livrarias espalhadas, a livraria física, que isso é uma outra forma de contato com o livro que a gente precisa ter. A gente não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, acho que a Lei Cortez ela seria muito boa, para quem não conhece, é uma lei que limita durante 1 ano apenas os descontos dos lançamentos. A gente está falando de lançamento. O livro saiu hoje, eu lancei meu livro. Está aqui, chegou o meu livro hoje. Pronto. Durante 1 ano, esse livro vai ter um limite de desconto de 10%. Isso. Né? Então, durante esse ano, nenhuma livraria pode fazer promoções em cima desse livro, além dos 10%. Coisa que hoje não acontece. Qualquer pessoa pode chegar hoje e vender, comprar pelo que pagou, por exemplo. Né? Se eu quiser fazer uma loucura, né? eu posso fazer isso. Só que isso desequilibra o mercado, porque se eu sou uma livraria menorzinha, eu não tenho condição de brigar com esses descontos maiores. Então, nesse sentido, eu acho que a lei é muito boa. Ela não atrapalha a competição, muito pelo contrário, ela fortalece o pequeno livreiro, o livreiro de uma forma geral, e tendo mais livrarias, em tese você vai ter lá na frente um pouco, você vai ter mais lançamentos, você vai aumentar a sua tiragem, você não vai trabalhar com 200, 300, 500, você vai trabalhar com 1.000, com 2.000, vai começar a aumentar isso e, em tese, lá na frente também, esse preço do livro vai começar a cair por conta dessa possibilidade de você ter mais leitores, um mercado consumidor maior. Eu enxergo assim, se vocês quiserem falar que eu estou errado, pode ser, a gente começa a briga agora, vamos lá. Não, eu sou super a favor da Lei Cortez, eu acho que ela é um avanço necessário para o mercado, né? Ela tem uma função de fortalecer as livrarias de rua, de dar melhorar o ecossistema, né? Hoje a gente está muito frágil, né? As editoras, as distribuidoras, as livrarias, as gráficas, está todo mundo operando muito no limite, né? Então cai um parceiro que nem a Cultura, um cliente que nem a Saraiva, o efeito disso no mercado, a gente está sentindo até hoje, né? Fora os calotes, a gente está sentindo o efeito das lojas, né? Hoje a leitura ocupa um lugar que foi da Saraiva, mas é um modelo muito diferente. São de modelo diferente, exato. Esse mundo em que você tinha, né, o governo comprando consistentemente, e aí você olha, por que as editoras, durante uma década, disputaram tanto espólios, né? Espólios literários de grandes autores, Manuel Bandeira, porque esses livros iam para o governo, né? Esses projetos enormes, eles se pagavam rapidamente com venda a governo. E, por outro lado, você tinha uma rede como a Saraiva, consumindo livros em escala, e uma livraria como a Cultura, que trabalhava aí na nossa faixa, né, de literatura, e promovendo aquilo como uma coisa grande. Esse mundo não existe mais, esse mundo acabou. Então a gente precisa de formas para equilibrar isso. A Lei Cortez, ela é um passo, mas ela não salva o mercado. Eu falei isso para os proponentes. Sim. Eu acho que tem uma coisa maior que tem que acontecer. Eu acho que ela tem que ter contrapartidas, eu acho que ela tem questões para se ajustar. Tem uma questão de desconto que nos fala muito, mas que é uma espécie de padronização de desconto para a livraria, que eu não sei se funciona. Eu não sei se você consegue estabelecer o mesmo desconto médio para todas as livrarias e trabalhar todas da mesma forma. Eu não sei como isso mexe nos números. Você tem isso que o Paulo falou, que é a promessa, né? Que no médio e longo prazo o preço diminui. Tá. O leitor não entende assim, né? Porque é uma posição quase anti-leitor, né? Você chega, olha, você vai ter menos desconto, mas a gente garante que isso para frente melhora a tua vida. Esse tempo entre a coisa se realizar e melhorar a vida do leitor, eu acho que ele precisa de mais abordagens e que são mais proativas. Então, por exemplo, uma das grandes questões do mercado são as feiras universitárias. As livrarias não gostam, com razão. Você chega numa feira universitária, compra o livro com 50% de desconto. Livros de todas as editoras, então assim, as pessoas vão de mala na USP, né? Chegam lá com uma mala e compram livros. Isso para as livrarias é um movimento ruim, que tira as pessoas da livraria. Então, porque as pessoas esperam essa feira o ano inteiro, no caso daqui da USP. Para comprar os seus livros. Isso. Então, eu falei isso com a turma dos livreiros. A gente tem que ter um dia do livro, uma virada do livro. Sim. A gente tem que ter o
o nosso festival, Isso. livrarias abertas Perfeito. a noite inteira, Aham. para as pessoas entrarem à livraria, comprarem o livro e conhecerem a livraria. Aham. Você tem a questão da Amazon, por exemplo, que é uma questão que está pressionando também as livrarias. A Amazon existe, a Amazon não vai deixar de existir, Sim. não vai ficar menor, né? Ela vai ocupar esse espaço e ela tende, pela agressividade deles, a crescer. Uhum. O que você tem hoje no mercado? A possibilidade da entrada do Mercado Livre, na venda direta de livro. Hoje o Mercado Livre funciona como um marketplace, se o leitor não sabe, você tem uma lojinha dentro do Mercado Livre e você vende, isso é o marketplace. O que está acontecendo agora é o movimento do Mercado Livre ter estoque de livros, ter um comprador de livros e concorrer com a Amazon. É importante porque a Amazon deixa de ser o grande cliente online e passa a ter que, enfim, concorrer. Concorrência é sempre bom porque melhora a tua condição, tu diminui a dependência e melhora a condição. E tem, por fim, para não falar demais, uma questão de percepção de valor, que eu também acho. A gente fala o livro é caro, o livro é caro, o livro é barato, o livro é caro. Tem que ter, eu acho, uma campanha de conscientização disso, né? Porque o mesmo leitor que fala, defenda a livraria não pode fechar, viva a livraria de bairro, ele não tem noção de que esse valor, ele existe em parte para sustentar esse ecossistema, do qual a livraria é uma das partes mais importantes, né? Então, a livraria ganha um desconto de 50%. Então, se o leitor não sabe, um livro que ele está comprando por R$100, para ficar fácil, a livraria pagou 50. Entendeu? Isso já é uma margem que vai... E sem esses 50, a livraria não opera. Né? Como que a livraria vai operar já com pouco leitor? Então, quer dizer, você precisa ter um movimento das pessoas entenderem o valor do livro, entenderem... Porque o brasileiro valoriza a leitura. Né? Pensa qualquer pessoa que fala, assim, às vezes, do filho, né? Uma pessoa... Muito Uber que trabalha. Fala assim, trabalha com livro. Meu filho é um grande leitor, meu filho é um crânio. Eu compro todo... O livro é visto, é bem visto... Ele é visto como uma coisa de formação pessoal, de desenvolvimento profissional, né? As pessoas sempre falam isso, minha filha lê muito, eu compro todos os livros, ela está agora fazendo direito. Ele é visto como parte de um desenvolvimento profissional e pessoal que é muito valorizado. Mas vai dizer para a pessoa gastar mais que 2 sanduíches do Big Mac num livro. É quase como se o livro tivesse esse artigo que a Tainan falou, eu falo isso, é como se o livro fosse uma espécie de Madre Teresa de Calcutá do mundo cultural, porque ele é tão bom, ele tem características intrínsecas tão boas, ele te informa, ele te diverte, ele registra, ele tudo. Então como é que ele pode ser vendido, sabe? Ele tinha que ter acesso, tinha que ser quase de graça, inclusive tem biblioteca para isso, mas dizendo assim, a gente tem um problema ainda de a pessoa entender por que ele custa tanto. E eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer coletivamente, associações, editoras, livrarias, para a gente mostrar para o leitor que a gente não está... Sabe, o Felipe Neto que fala, era a ganância dos editores. Pelo amor de Deus, né? Os editores somos nós. Né? E acho que até depois ele entendeu. Mas é um pouco por aí, eu acho. Massa. Eu percebo... Silva, como é que está por aí em Caruaru? Aqui era justamente isso que eu ia falar. Eu percebo uma diferença do que vocês estão conversando em relação aqui a Caruaru e a Relíquia, que é uma editora pequena, né? A gente faz uma tiragem bem menos que 500, né? E aí é como o Paulo falou, a gente imprime menos livro, ele sai mais caro. Se a gente imprimir mais, a gente não tem esse mercado, porque a gente disputa não só a questão de vender o livro, de ser um livro bom, de ser uma literatura bem escrita, com bons autores e autoras, é a questão também que muito se olha para... A gente fala aqui para as grandes editoras, as editoras que têm talvez um investimento maior, que eles conseguem distribuir o livro, né? Por exemplo, um livro que é produzido em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, ele chega aqui em Caruaru com muita facilidade, em um preço que eu acredito que é igual para todo mundo, mas um livro nosso, que a gente faz aqui em Caruaru, em Recife, pela questão de distribuição, é muito difícil a gente alcançar esses outros lugares, então a gente acaba que fica reduzido ao nosso entorno. As livrarias, elas cobram muito caro para que a gente deixe lá, para tentar competir mais ou menos de igual para igual. E o reflexo é que a gente tem um livro que o preço dele, apesar da gente ter uma equipe reduzida, não gastar com distribuição e não ter essa verba de publicidade, talvez de redes sociais, mas ele não consegue ficar um livro muito mais barato para a gente tentar competir pelo valor, que eu acho que também não... Se fosse o livro... E aqui acontece assim, aqui a gente tem a cultura muito forte da literatura de cordel. Então, quando a gente vê um folheto de cordel, que é uma literatura de alta qualidade até, e ele é vendido hoje, se luta para vender um folheto de cordel a R$5, que em lugares as pessoas acham que está caro. O problema de colocar o folheto a R$5 é que eles associam, geralmente as pessoas associam o
o valor da literatura ao valor do suporte. Então, se a gente conseguisse, por acaso, fazer um livro, um romance, por exemplo, de 150 páginas, a gente conseguisse colocar um valor muito menor para tentar disputar essa questão pelo preço, as pessoas, talvez, por não ser autores conhecidos, por não estar aparecendo sempre na internet, nos blogs, no site ou até na televisão, aí já associa, tipo, se esse livro está custando esse preço, então ele não é tão bom. Apesar que a qualidade, mesmo sendo igual a esses livros dos grandes autores e autoras, tem essa diferença. E um ponto que eu até anotei aqui para não esquecer, sobre essa questão das feiras literárias, né? Que quando tem aí, como você falou, as pessoas vão de mala, porque vai comprar livro a 50%. Aqui, quando chega, pelo menos aqui em Caruaru, quando chega uma feira de livros, nem isso chega pra gente. Tipo, grandes livros, ou livros famosos, nacionais mesmo, com um preço muito acessível. Aqui, quando a gente olha o preço de um livro que está em um stand de uma feira, quando vem uma feira, ele é quase igual ao livro se a gente for comprar na livraria, e se comprar na internet fica mais barato, mesmo com frete ou até sem frete. Então, essa questão da feira não atrapalha nesse sentido, igual talvez atrapalhe aí as livrarias, por exemplo, porque aqui os títulos não são talvez os mais interessantes, e os que chegam, tipo os lançamentos, os que têm alguma projeção maior, eles chegam talvez até mais caro do que se a gente fosse comprar pela internet. Então, eu acho que essa questão da lei que tenta organizar essa questão dos valores, colocar teto, a questão dos fundos, como vocês falaram, eu acho que talvez ela funcionaria bem se ela conseguisse, né, olhar para todos esses cenários. Eu acho que é isso que eu percebo, né, um pouco dessa diferença de como a gente consegue trabalhar aqui. Eu falo isso como editora pequena, né, a gente tem a CEP, que é uma editora grande, com certeza ela trabalha de uma forma diferente, mas aqui como editora pequena, que a gente está agora batalhando para conseguir uns autores que têm algum nome, que a gente percebe que isso faz a diferença quando a gente publica, mas eu acho que toda discussão que for feita para tentar melhorar, ajustar ou adequar essa questão, eu acho válida, mas como André falou, é a questão de conversar mesmo, de ir em vários pontos e não ser uma coisa só geral, que acredita que vai abarcar todo mundo. Ô Silva, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você anda de Mercedes, não? Você tem um Mercedes zero na sua garagem, não? Não, né? André, você tem, não? Eu não sei dirigir. Então, não, mas você teria, não? Não. Não, então. Tainá tem também? Não. Não, eu também não tenho. Então, assim, não tem ganância nenhuma, a gente não está enfiando o preço para ganhar mais. Muito pelo contrário, a gente corta custo o tempo inteiro, todo dia pegando planilha. Chega um livro novo, a gente pega lá, faz a conta de quanto que a gente gastou no papel, na gráfica, na revisão, na diagramação, em todos os detalhes do livro. A gente fica lá fazendo conta assim, e faz o menor preço possível. A gente não fica... vou ganhar dinheiro, vou entupir o bolso, agora vou comprar minha Mercedes mês que vem por conta de uma certa ganância, de querer achar que é só enfiar o preço lá que todo mundo paga. Muito pelo contrário. Se o preço que a gente faz é mínimo, e concordo, às vezes, assim, tem realmente que parece caro, mas assim, a gente não está fazendo nada, a gente não está extrapolando, a gente não está querendo ganhar nada além do mínimo necessário. E a gente, muitas vezes, está tirando do nosso, muitas vezes. A Tainá falou dessa coisa do aumento do preço do papel recentemente, e foi um rosco, porque a gente não pegou e passou no dia seguinte esse preço para o produto final. A gente chegou lá vou eliminar aqui, vou cortar um pouquinho daqui, vou cortar um pouquinho daqui, vou cortar um pouquinho de lá, vou ganhar menos, mas eu não tenho condição de pegar e passar esse aumento de 20% para o produto final. Essa é a realidade que a gente vive. Pois é, e a gente falando de preço... Só um exemplo que eu queria falar agora, tá. Isso que ele falou, sobre o que ele falou agora. Eu sou o editor, mas também sou designer. Então, muitas vezes, para baratear um pouco esse valor, como a gente faz pequenas tiragens, então o livro fica mais caro, né? O valor fica mais caro. Então, não é incomum acontecer aqui por exemplo, como ele falou, a gente tira do bolso. No caso, eu não estou tirando do bolso, mas estou deixando de receber, por exemplo, eu
faço a capa e não coloco ela dentro do orçamento do livro. Então, isso ajuda, às vezes, quando a gente vai fechar tudo, fechar a planilha. Mas é isso, né? Eu estou fazendo a capa como um designer, sei fazer a capa, mas não estou recebendo pela capa em alguns projetos. Exato. Já pela tiragem pequena. A gente conversando aqui sobre o preço e sobre esses detalhes aí de produção e de vendo como é que as contas fecham, a gente lembra que o livro também é um negócio, né? Então eu queria perguntar para cada um de vocês como é que vocês veem a instalação desse negócio no Brasil. Vocês tiveram algum tipo de incentivo, de estímulo para abrir uma editora e para manter a editora? E, em caso negativo, o que é que pode ser feito nesse aspecto, nesse sentido, para que esse ecossistema do livro comece a ter uma dinâmica com uma estrutura melhor? Bom, eu posso falar por mim, porque assim, a minha história eu não recomendo para ninguém, porque eu comecei uma editora sem ter experiência com o mercado editorial. A minha experiência era do lado de autor. A única experiência que eu tinha era de ter sido autor por 2 editoras diferentes, uma pequena e uma grande. E eu comecei a minha editora sem saber o que era uma distribuidora de livros. Eu não sabia o que era um desconto exatamente. E hoje, 25 anos depois, eu tenho uma editora com mais de 1.000 livros lançados, enfim, 8 lançamentos por mês. É um número bem respeitável no mercado. Mas é punk, assim, realmente é uma realidade muito difícil. Exige muito trabalho, não teve incentivo nenhum. O incentivo foi eu. Eu sabia que eu tinha que pagar as contas no final do mês. Era meu incentivo. Sim. Eu sabia que tinha que fechar e tinha que gerar caixa, e eu sabia que tinha que ganhar escala. Então esse era o meu incentivo. Eu sabia que se eu fizesse um livro a cada 3 meses, como eu fazia no começo, as contas não fechavam. Eu precisava começar, pelo menos naquela época, era o meu objetivo de fazer pelo menos 3 livros no mês. Que aí a coisa começava a se equilibrar. Eu começaria a ter um pouco de dinheiro, né, para não abrir mão do meu direito autoral, para não abrir mão de algum ganho. No meu prolabore está ali garantido, porque senão a coisa não ia em frente. Então foi o único incentivo que eu me dei. Pois é, porque quando a gente pensa em formação de leitores, política de formação de leitores, a gente tem que ver o conjunto dessa história, como é que está funcionando, né? Mas assim, agora eu discordo. O Brasil, ótimo, que bom. Que bom que a gente pensa diferente. A gente tem estímulos, né? A gente tem um estímulo importante tributário, né? A gente não paga, editora não paga todos os impostos, né? A gente tem uma isenção. Ótimo. O papel do livro, se ele seguir uma série de regras, que enfim, é uma coisa super complexa, mas a gente também trabalha com papel imune. Né, o papel, os impostos que incidiriam sobre um produto com papel, eles são muito reduzidos. Então, por um lado, você tem uma coisa tributária. Olha, o governo reconhece que o livro é importante. Isso vem acho que é desde o governo Fernando Henrique, isso, posso estar enganado. Mas está aqui. Não, acho que é até anterior a isenção. Acho que está anterior. Talvez o que não tenha nada é a livraria, talvez, né? E você tem o governo comprando. Né? Então, você tem a possibilidade, que existiu por muito tempo, né, de ter uma editora pequena que tinha ali um livro, fazia o livro em PDF, tem isso até hoje, né? E vive de inscrever o livro. Então essa editora ela não tem custo industrial. Ela não roda o livro. Ela roda o livro quando chega o pedido de governo, você sabe o número exato de exemplares que você precisa. Então ela roda o que precisa. Isso é um modelo. É um modelo que está difícil para essas editoras hoje, porque as compras de governo estão muito irregulares. Mas quando as compras eram mais regulares, isso era um super modelo que permitia uma pessoa abrir uma editora pequena, publicar títulos legais, interessantes, para várias faixas etárias e se sustentar. Então, que eu acho que tem um apoio, tem. Eu acho que a gente tem um problema estrutural, de base, de leitura, de educação, que é o que a Tainan falou, né? É um investimento que você não colhe. Que é até de fora do mercado, né? Ele é um investimento geracional. Né? A gente está colhendo ainda investimentos dos anos 90 em educação, dos anos 2000. Então, assim, o livro é um bicho estranho, né? Porque assim, você fala, a venda do livro, o livro famoso. A própria vida do livro na casa de alguém é uma coisa estranha, né? Quando que ela compra o livro? Por que ela compra? Quanto tempo ela demora para ler? Então, se às vezes está lá na editora, esse lançamento vai vender pra caramba. Mas a pessoa, assim, tirando algum, não é todo mundo que sai, compra o livro, lê e vai pro próximo. O livro ele é um animal estranho, ele entra na casa das pessoas, ele fica numa mesa, ele é lido, às vezes isso ativa uma vontade de ler mais, às vezes ele fica muito... Então é todo essas
particularidades do livro, eu acho que tem que ser levadas em conta. Mas eu acho que tem sim um incentivo, e o incentivo que falta é isso, é de formação de leitor, né? Você ter mais leitor, a economia melhorar, né? A gente sente que o Brasil o mercado livre é muito dependente agora que as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro no bolso, a gente está com uma situação de emprego boa, né? O Brasil hoje tem um país que emprega muito, nossa taxa de desemprego despencou. Isso a médio e longo prazo significa mais livros? Esperamos que sim, né? Ou esse dinheiro está indo só para o tigrinho. Entende? Então, assim, a disputa é muito difícil, assim, muito árdua. E só para complementar a questão do preço, vocês vão começar, por exemplo, a notar que as editoras vão publicar menos livros grandes, né? O livro grande, ele virou... Eu estava pensando agora no caso do Catarse que a Veneta fez, com um livro maravilhoso do Alan Moore, chamado Jerusalém. Esse é um livro que eu queria muito ter feito. Ele é 1.100 páginas. Eles fizeram um Catarse, o livro vai custar R$245. Mas eles reverteram. Eles falaram, olha, para fazer isso, desse tamanho, desse jeito, a gente precisa de você. Então a gente vai fazer uma pré-venda no Catarse e a gente precisa chegar nesse número para fazer o livro. Em 4 horas, no mesmo dia, eles já tinham ultrapassado a meta inicial, já estão agora, acho que 4 vezes o tamanho da meta, e vão trazer um livro que ficou com 1.600 páginas para o Brasil. Então também tem que explorar modelos, tem que testar coisas. Não adianta a gente ficar operando na mesma toada de sempre, porque senão não dá. Você tem que sempre estar olhando para o que está acontecendo aí. Concordo. Eu dei risada aqui porque o Conte está trazendo, né, essa coisa. Eu também estou chocada com essa epidemia dos bets, assim, tipo, virou um negócio. Vamos lançar o Bet Livros aqui. Quem se aposta vai ser o próximo best-seller aqui? Vamos. Nossa, é um absurdo. Mas o que eu queria complementar é que eu acho que a gente... eu acho que assim, o governo precisa sim continuar sendo um grande comprador de livros. Eu acho que isso o livro ele precisa sim ser protegido, sei lá se eu estou sendo muito intervencionista, mas eu acredito que sim, eu acredito que na verdade a gente tem assim, o livro, como o Conte chama de um animal estranho, ele é um animal que ele tem uma outra lógica, não é a lógica do capital, né? A gente às vezes fica anos, eu já tive caso assim, de esperar 7 anos um livro chegar, né? Quando eu estava numa outra editora. E às vezes é isso, você fica muitos anos cuidando de um mesmo livro, esperando esse livro chegar, e aí depois você passa por vários processos. Assim, ele não entra numa lógica de boleto como qualquer outro produto, né? E ele também precisa desse, assim, é isso, a gente precisa formar leitores, né? Então, eu acho que também tem essa complexidade que também é das questões educacionais, né? Assim, nada vai ser resolvido de um governo para outro. A gente precisa de política de Estado, né? O que eu acho que foi interessante nesses últimos anos, que na verdade foi o que me propiciou a abrir minha editora, foi que eu acho que a gente teve também uma questão de tecnologia, que é isso, assim, esses testes, né? Então, acho que, sei lá, faz mais ou menos 10 anos que a gente tem um cenário muito interessante com os catarses, né? Com os financiamentos coletivos, que possibilitou que muitas editoras, né? Tem editora que vive de financiamento coletivo. É um modelo de negócio, né? A minha editora eu só consegui abrir porque existe uma empresa que faz livro sob demanda, né? Que é um livro. Então, a gente vai lá, a gente deixa o arquivo lá e a gente inverteu o processo de venda. Então, primeiro a pessoa compra, depois a gente imprime, né? Porque eu não tenho condições de ter estoque, eu não tenho condições de fazer grandes volumes de tiragem, porque é um risco, né? A tiragem grande é um dinheiro parado. Não dá. A gente precisa, na verdade, mudar também, testar novas formas de negócio mesmo. E hoje eu acho que assim, a gente entende, eu vejo o mercado editorial, são aí quase 15 anos vivendo isso, assim, acho que um momento muito interessante, muitas editoras com muitos modelos de negócios diferentes, cada um fazendo testes, e muito mais maduro e diverso, pensando em... Não tem 10 anos, assim. Hoje a gente tem... Por exemplo, eu faço parte do Coesão Independente, que é um grupo com mais de 150 editoras dentro de um WhatsApp. Que é isso também, a gente começa a ver editoras, né, de fora do eixo Rio-São Paulo, porque sempre também foi uma coisa muito... né, as grandes editoras sempre muito em São Paulo, no Rio. E as editoras enfim, Nordeste, no Norte, a gente começa a ver também essas outras... Está crescendo bastante. Crescendo muito, e isso é muito maravilhoso, né? Então, acho que também teve a tecnologia também possibilitou que a gente pudesse nascer, na verdade. Apesar de serem sempre editoras pequenas, né? Sim, a gente ainda estruturalmente, são tantas questões que a gente não consegue ter, né? Às vezes, grandes editoras fora do eixo Rio-São Paulo, né?
Somos todos grandes apostadores, você está vendo, né? Pois Cada um aposta num modelo diferente, aposta no seu lançamento, né? A gente está aqui, né? A gente pega um livro, a gente não tem bola de cristal, ainda não inventaram essa tecnologia que permita que a gente fale assim, nossa, esse livro eu vou lançar, esse eu não vou lançar, ou esse eu vou lançar, mas vou fazer a tiragem X, porque vai vender isso. Né? A gente sempre é um grande apostador, pegando carona no tema. Ô, Silva, e como é que é o negócio do livro aí? Como é que foi a abertura da Relic, por exemplo? Eu percebi agora na conversa que é muito parecido com o que Paulo falou e o que Tainan falou também. Porque nós temos 3 anos aqui e o início foi como o início de um sonho, só que não deu tudo errado, como o meme diz, né? Foi o início de um sonho, eu me formei, o meu trabalho final de faculdade foi design editorial. E aí, quando a gente estava na baixa da pandemia, em 2021, quando parecia que tudo ia voltar ao normal logo, eu me juntei junto com o Alisson, né, que é o meu colega, né, o sócio junto comigo da Relic, e a gente pensou, vamos fazer uma editora, a princípio, só para publicar e-book, né, porque não tem todo esse custo com a publicação impressa. E aí acho que foi, tanto que a gente faz 2 anos só, que a gente tem 3 anos, e há 2 anos a gente faz livro impresso, e como o Paulo falou, foi muito na necessidade também, né? Eu preciso publicar esse livro, eu preciso publicar alguns livros que eu preciso pagar minhas contas, né? Eu estou dentro da cadeia de produção, eu sou designer, aí eu faço a capa, eu sou diagramador. Então hoje o que a Relic tem, ela paga os serviços que precisa, né? Eu recebo por ser designer, por ser diagramador. E aí eu concordo que essa questão das políticas públicas é muito importante. A gente já começa um trabalho aqui em Caruaru de alcançar as escolas, que a gente acredita que lá, não só para comprar os livros, no sentido de comprar mesmo, mas também de incentivar a leitura. Então, junto com as escolas, eu acho que a gente consegue ir aos poucos, né, como André falou, é uma questão geracional. Então, se a gente começa a trabalhar de agora de alguma forma diferente do que já trabalhou, a gente vai colher alguma coisa lá na frente. Talvez a Relic não perceba tão rápido isso, mas se em Caruaru outra editora vir, ela sinta. E também tem essa questão da gente, aqui em Caruaru, a gente também tem essa questão de valorizar o que é nosso, né, o que é feito aqui. Porque não é só a leitura, ou o livro, a literatura no geral, ou a nível Brasil, que o Brasil é muito grande. Então a gente também tem essa questão de valorizar o que é produzido aqui, né? A gente lê o que vem de fora do Brasil, mas para a gente é muito importante trabalhar a questão de que tem os autores aqui da cidade, as autoras daqui, e como é importante que eles sejam prestigiados por quem está aqui, né? E que fica mais fácil de sair daqui com força, alcançar outros lugares. Mas nesse ponto da questão do livro, da questão do início da Relic, ela foi também, como o André falou, sem muito estudo, sem entender exatamente como funciona o mercado. Tanto que a gente ainda está aprendendo muita coisa. Hoje a gente já vai atrás de alguns cursos, algumas oficinas, conversa com outras editoras, para a gente ir se descobrindo e dividindo e aprendendo o que a gente ainda não sabe. Massa. E como é que é a relação de vocês com as livrarias? Como é que está esse relacionamento e o que é que vocês avaliam que pode melhorar? Quem começa? Vamos tirar 2 ou 1 aqui para ver quem fala? A gente está num momento agudo, né? De queda de vendas, de aumento de custo de vida. Então, a gente vê as livrarias, elas são pressionadas por coisas como aluguel. Tem uma situação ruim para as livrarias, que é uma queda de movimento, né? E eu sinto que as livrarias estão ainda se adaptando à Amazon. Acho que a gente ainda está num momento de acomodação, assim. Então, é um momento diferente na relação das editoras com as livrarias, um contato muito mais próximo. As livrarias hoje fazem muita pressão, por exemplo, para as editoras não venderem seus próprios livros nos próprios sites. Isso é uma coisa que eu não estou falando nenhuma novidade. Sim.
é uma coisa pública, é uma pressão para as livrarias que dizem, olha, vocês editam, a gente vende. Né? Se no momento que você está dando uma vantagem para o cliente no teu site, você está tirando o cara da livraria, você está prejudicando o teu próprio parceiro, o que faz todo sentido. Né? Então, é um momento de tentar entender o tamanho que pode ter isso né, no Brasil, com esse mercado no tamanho que está hoje. Agora, eu sinto e falo com os colegas livreiros que, para além dessa coisa que parece mais reativa, às vezes, né, de um texto contra a venda direta, etc., é um pouco de compreender melhor a realidade das coisas, né? Compreender. Você tem editoras, hoje alguém falou né, de novos modelos. Você tem editora que vive de assinatura, que tem mil leitores que, olha, eu quero receber um livro por mês. O que essa livraria faz? O que essa editora faz quando, por exemplo, esses livros não estão nas livrarias? Né? Então ela não faz o curso? Ou o que você, editor, faz com o teu estoque? Né? Você não pode ir ao site dar desconto nisso porque você prejudica a cadeia. Mas o que fazer com esses livros que não estão vendendo nem nas livrarias, nem no meu estoque? Eu posso, dar uma queimada. Então eu sinto que falta quase repactuar esse troço, sabe? A gente tem que repactuar a questão do desconto, a gente tem que repactuar a questão dos sites, porque, por exemplo, a editora, a Todavia tem mais de 400 livros. A livraria não vai absorver 400 títulos da editora. E por contrato, a gente precisa manter esses livros em catálogo. Né? Se o livro não está disponível na hora que você vai prestar conta, você perde o livro. Né? Então esse livro tem que estar impresso, mesmo que uma tiragem, e ele tem que estar nos lugares. Então como é que eu escoo 400, 500 livros? Né? A editora publica 60 livros por ano. Isso é um problema crescente. Né? Seu estoque vai crescendo. Aí você mantém o site também. A gente mantém o site, mas a gente atende o pedido dos livreiros, que é não fazer pré-venda com desconto e não vender com desconto, nem com frete grátis, nem oferecer brindes no site. Isso é um acordo que eu tenho com eles. Entendi. E, por exemplo, quando a gente faz a feira da USP, a gente está acordado agora de... Ou as livrarias vendem com o mesmo preço e a gente faz um desconto, ou a gente no site não vende a feira da USP com desconto. Porque daí você nacionaliza o que para eles é um problema local. Então você cede, né? Você cede Então a conversa funciona, né? Tá tendo uma conversa. Às vezes ela é mais aguerrida, às vezes ela está num momento melhor. Quando as coisas estão indo bem, tá todo mundo feliz. Quando as coisas estão num momento como está agora, que não é exatamente... Para mim tem uma sensação de água parada, sabe? A coisa não vai. E sempre caminhando do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Então a gente está num momento de repactuar essas coisas, de sentar com os livreiros. Eu vou participar da convenção da Associação Nacional de Livreiros. Isso é impensável. No início de setembro. Eu vou estar lá, vou falar com o Marcos Teles, que é o presidente da leitura. Então, quer dizer, esse diálogo, editoras, as entidades do livro, né, SNEL, CBL, ANL e as editoras, ele precisa se fortalecer, ele precisa ficar menos contenda e mais propositivo. Assim, o que eu acho é isso, é que a gente tem que procurar esses caminhos. E o entendimento, né? E o entendimento, assim, agora todo mundo feio, é um momento agudo mesmo, né? A livraria, de fato, você está ali sentado, vendendo o livro da editora, botando nela. E aí o cara entra no Instagram e vê, puta, a editora está oferecendo o mesmo livro que eu vendo, mais barato, frete grátis, o cara ganhou a sacola. O cara realmente ele sente que o investimento dele... Agora, por outro lado, as editoras também trabalham pela livraria, né? Quando alguém fala de verba de marketing, né? Eu trabalho numa editora que é médio para grande, vamos dizer. A gente tem verba para promover o livro. Essa é uma verba para a livraria. Porque você está promovendo o livro para falar, comprem este livro. No nosso site não tem com desconto, por favor, visite uma livraria. Claro que esse cara vai escolher se ele compra na Amazon, se ele compra na livraria. Mas a editora faz uma parte de gerar essa demanda e a nossa desejo é que as pessoas visitem as livrarias, né? Então, assim, não é um momento bom porque o mercado está meio parado, assim. Então, eu sinto que tem isso, que a gente precisa todo mundo estar na mesma mesa, falar o mesmo idioma, adotar uma série de práticas comuns que não danifiquem o mercado, mas, ao mesmo tempo, compreender as particularidades de cada editora. A Todavia é diferente da Claraboia, que é diferente da Matrix, tem tiragens diferentes, custos internos diferentes, coisas que, que às vezes uma livraria uma editora não tem como abrir mão do seu clube de assinatura. Não tem como depender disso. Então, assim, a gente tem que também, eu sinto um olhar mais compreensivo para a complexidade do momento e a aceitação de mais modelos de negócio dentro disso, contanto que não prejudique essa cadeia que é tão frágil. Essa diversidade também leva a isso, né? Porque você precisa compreender essas diferenças para tentar
aí chegar a consensos. Precisa de uma terapia de casais, né? Isso, terapia de casal, a terapia de casal, porque você tem que pegar os dois lados e sentar para conversar. Então cada um tem que entender o lado do outro, né? O André falou bem, exato. Então eu acho que tem algumas coisas que eventualmente prejudicam uma livraria, que não vem ao, né? Que eu não posso fazer, não posso dar o desconto e prejudicar o livreiro. Agora, o livreiro também tem que entender assim, ele não vai absorver os meus livros que estão no estoque, né? Pode ter numa rede, numa travessa, por exemplo, pode ter o livro na loja de Iguatemi e não ter a loja na loja do Leblon, né? Como é que eu faço? Assim, você vai manter o livro nas duas, né? O tempo inteiro? Se vender um agora, você vai repor isso amanhã, né? Na loja que acabou de vender. Então o meu site, pelo menos, a pessoa vai obrigatoriamente vai sempre achar esse livro em algum momento, né? O livro vai estar sempre à disposição. Então são questões importantes que eu acho que, estou brincando aqui a questão da terapia de casal, mas é isso, assim, de você entender o lado do outro. Olha, a minha dificuldade é essa e a minha é essa. Qual que é o consenso que a gente tem aqui, né? O que a gente pode abrir mão? Então, nesse sentido, acho que os exemplos do André são os mesmos que os meus. Assim, eu não estou competindo com a livraria, não dou desconto. O meu desconto talvez uma vez no ano eu faça um desconto numa coisa específica, num livro, né, ou num ou outro, mas assim, todo dia eu brigo com a minha menina do e-commerce. Vamos fazer a promoção hoje? Vamos dar 30%? Não tem promoção. Eu não estou brigando com nenhuma livraria. Não tem desconto. A pessoa tem que entrar aqui porque ela eventualmente não achou esse livro, ou porque ela foi motivada por um link que eu passei que ela clicou. E, aliás, outra coisa, quando você fala de marketing, né, a gente percebe muito isso. A gente, às vezes, faz uma campanha direcionada na internet, a pessoa clica no meu site, vai lá, compra na mesma hora, mas uma semana depois a gente percebe o reflexo disso nas vendas das livrarias, as livrarias também mexendo, ou seja, a gente provocou um reflexo no mercado de as pessoas conhecerem esse livro e fazendo as pessoas irem até as livrarias, virtuais ou não, para comprar o livro ali. Antes de Tainan, você acha que, pegando o que o André falou, você acha que essa comunicação, esse relacionamento está melhor agora, precisa melhorar muito ainda? Como é que você vê? Tem que sempre melhorar, porque todo dia surge uma questão nova, né? Eu acho que todo dia tem algum barulhinho acontecendo ali e realmente assim, tem essa questão das livrarias, todo dia chega uma demanda nova, chega um pedido novo de desconto, chega alguma coisa, uma promoção, um patrocínio, alguma coisa que você precisa fazer, porque o momento da livraria não é fácil, tem os custos envolvidos ali, muito altos e, enfim, e briga com a Amazon, que é uma outra realidade. Então, realmente, a gente precisa parar muitas vezes e falar, olha, amor, não consigo ceder aqui, o que a gente pode fazer hoje? Né? E além de ter um outro aspecto também, que precisa ser levado em conta, né, no caso dos sites das editoras, é que o país tem poucas livrarias. Também. Tainan. Eu ia citar isso, assim, né? A gente tem poucas livrarias e as livrarias também têm um limite físico, né? A gente tem, acho que, se eu não me engano, são mais de 1.000 lançamentos por mês, né? Acho que 1.000 novos ISBNs por mês. Então, acho que é um jogo super delicado e difícil, né? Porque as livrarias também não vão absorver, né? Eu, como uma editora muito pequena também, a gente tem parcerias incríveis com as livrarias. A gente não fornece para grandes redes, né? A gente tem uma parceria muito legal com Travessa, Vila e as livrarias de rua, principalmente as de São Paulo e do Rio. Né? A gente também tem, por ser pequeno, uma limitação, né, de distribuição, a gente faz tiragens muito pequenas. Então, isso tudo está dentro dos acordos que a gente faz com os autores, deles entenderem que a gente tem as nossas limitações e a gente é muito transparente no que é possível fazer nesse aspecto da distribuição, que é um dos lugares, é um dos momentos mais caros do livro, né? Essa distribuição pelo país, assim. Então, a gente, enfim, acho que tem que fazer esses acordos, né? Acho que também tem que fazer alianças no sentido da parceria. Acho que cada editora também entende qual que é o seu melhor modelo de negócio. O nosso modelo de negócio está dentro das livrarias de rua. E a gente faz essa aproximação e
né? Então, os nossos eventos estão nessas livrarias, né? A gente leva todos os nossos eventos para lá. Também é um jeito de se aproximar, de ter esse vínculo fortalecido. A gente, na verdade, não faz tiragens grandes, então a gente não está diretamente na Amazon, a gente está lá por meio da venda sob demanda. Então, eu acho que cada editora também vai encontrando uma forma de estar distribuída. A gente tem o nosso site também, né? Mas é isso, assim, eu acho que não dá para ter todos os livros na livraria, né, todos os meses, e aí acho que a gente vai fazendo acordos e negociações, mas acho que é isso, também entender seu modelo de negócio, cada editora vai ter o seu e fazer essas parcerias. Agora, realmente é importante que a gente consiga, né, ter um bom diálogo entre livrarias e editoras, porque a gente, né, tem uma codependência muito importante e a gente vive um momento difícil mesmo, então... tem várias questões, assim, né, para serem discutidas. Ainda bem que o Conte vai lá representar a gente para ver o que acontece. Mas a novidade é essa, né? Se tem uma novidade na tua pergunta, é que os livreiros se aproximaram. Tá. Eles perceberam, acho que ali durante a pandemia, que a coisa estava mudando. E enquanto classe, eles se organizaram, que eu acho que que mostra uma maturidade do mercado, né? Você pegar concorrentes diretos, né? Concorrentes que disputam, às vezes, no mesmo bairro, às vezes na mesma rua, suas livrarias. E, fora disso, essas pessoas estão sentadas, estão se conversando, estão falando sobre esse assunto entre elas e trazendo para as editoras, né? Então, o fato deles terem se organizado mostra que, sei lá, o Brasil está num momento novo, não é cada um por si. Sabe? Você tem livrarias concorrentes que estão ali. E as editoras também fazem isso, né? Os editores se falam. Você tem movimentos como o Sete Selos, né? Que são 7 editoras pequenas e médias que se juntam para estar em eventos. Então eles conseguem um stand maior, eles conseguem uma divulgação maior, eles conseguem mais presença de autores, porque são autores de 7 editoras que podem, porventura, estar ali. Então você vê a Sete Selos participando, por exemplo, da Feira da 451, acho que deve ser Sete Selos também na Bienal agora. Então você também tem movimentos das editoras falando, olha, a gente é meio parecido, vamos nos entender aqui. Então essa é a novidade, eu acho. A Sete Selos parece um pouco, esse movimento, parece um pouco a questão das casas na Flip, né? Que reúne várias editoras também e tal. Mas, Silva, e em Caruaru, tem quantas livrarias? Em Caruaru, hoje a gente tem 2 livrarias, uma em cada shopping. Tem 2 shoppings e tem uma livraria em cada shopping. A gente já tentou entrar em contato com elas, logo que nós começamos a publicar o livro impresso, e não avançou. Agora a gente já está retomando o contato com elas para ver se a gente consegue colocar o livro lá com um valor que a gente consiga arcar, né, com que elas vão pedir pelo valor do livro. A gente aqui na Relíquia, a gente também tem, além da Relíquia, tem o selo, a Lumiar, e a gente tem a Cordelaria, que é nova, que tem a ver com o nosso projeto do Leia Cordel. Então, já é uma luta para que se exista, não só nas escolas, mas também nas livrarias, como essas do shopping, um espaço para o cordel. E que não tem, né? Não tem o folheto, e quando tem o cordel no formato de livro tradicional, ele está junto de todos os outros. Então, hoje a gente tem contato com os sebos, que é aqui em Caruaru, que é para a gente conseguir deixar os livros lá. Eu acho que funciona muito parecido com o que a Tainan falou das livrarias de bairro, que eu acho que o contato é menos difícil, né? É mais fácil. E aí a gente não tem contato, a gente não tem os nossos livros em livraria hoje, e até pensando em Recife, que não chega a ser tão longe para a gente ir tentar alguma coisa com livrarias menores, que não sejam das grandes redes. Mas tudo que impede a gente ainda é a questão do custo. É o custo de deixar numa livraria, no caso aqui na cidade, só que quando a gente sai de Caruaru, é o custo de ter que ir para lá, ou ter que enviar os livros. E uma coisa que já chegou a acontecer com algumas pessoas ao nosso redor, não aconteceu com a gente. Eu não sei se isso acontece com as editoras médias ou as maiores. Pelo que eu vi, talvez sim. Pelo que eu sei, talvez sim. Mas a questão de não ter o cuidado com o livro nosso, que a gente quer pequeno ou que é independente. Não tem o repasse, perdem os livros. Isso acontece. Já aconteceu com amigos nossos. E aí o livro se perde. Então, se já foi difícil de deixar lá, levar para lá, né, teve um custo de deixar lá, de enviar. E aí, quando vai chegar a hora de prestar conta, não foi vendido e nem tem o livro para devolver. Então, a gente
ainda batalha para ter o livro em livraria, mais pela questão simbólica da livraria mesmo, de dizer que o livro está na livraria, mas hoje, com a questão da tecnologia, da internet, né, a gente se vale da internet para vender, né? A gente está no processo de finalizar a loja virtual, para que a gente tenha um lugar único para vender, mas hoje o que a gente vende livro mesmo é em evento, que a gente faz na cidade, nos próprios lançamentos, né? Mas e nas redes sociais, é por onde a gente consegue vender. Mas desculpa puxar, mas olha o nó que a gente se meteu. Tu disse a seguinte frase: estar na livraria é uma coisa simbólica. Uhum. Não deveria ser. A livraria deveria absorver a produção literária do seu país e vender, né? Você devia estar vendendo teus livros nas livrarias de Caruaru, de São Paulo, de todos os lugares, mas aí falta livraria. Claro que o problema a gente não falta livraria, falta muita coisa para isso acontecer, mas é anormal que isso esteja acontecendo, né? O normal seria a gente ter um número, você teria que ter na sua cidade mais livrarias, né? A gente estava falando isso no começo. Que país é esse? Uma tiragem alta de literatura, 3.000 exemplares. Você joga isso contra a população do país, tu chora, né? E a Tainan levanta isso também, né? É um bicho estranho. Ele fica, às vezes, anos custando para você. Ele fica lá e você já pagou a tradução, aí você pagou a capa, aí você pagou a revisão, você pagou a preparação de texto, você pagou o índice, você vai pagando, você vai vendo aquilo. Aí ele é o animal estranho. Você põe ele na rua, você, que é um modelo difícil hoje, né? Você empresta ele para as livrarias ficam com esse livro por 3 meses, daqui a 3 meses você liga e fala, escuta, quanto você vendeu? E aí você faz um acerto e um repetido ou não. Esse modelo... E esse acerto, só um parênteses, vai demorar às vezes 60 dias para chegar na nossa conta. Que eu acho que é importante também, né, mostrar o que acontece dentro de uma editora, assim, até o dinheiro voltar. Então, pelo menos aí 5 meses, né? Eu lembro de falar isso quando a gente foi atrás de abrir a Todavia e foi falar com as pessoas que iam colaborar, os nossos que entraram acabaram sendo nossos sócios. Algumas pessoas falavam, mas que diabos é esse negócio? Mas tu põe o livro na rua, quando que você vai receber? Ah, amigo, depois tem a consignação, mas o que é a consignação? Como que a companhia tinha um diretor financeiro com quem eu aprendi muito, que ele tinha a seguinte frase: o que não tem explicação tem história. Né? O Brasil tem uma história com isso. Né? O nosso modelo hoje de venda, ele surgiu no cenário de hiperinflação dos anos 90, de alta do dólar, mercado fechado. Era um cenário totalmente diverso do que a gente vive hoje, né? E mesmo assim, a gente não conseguiu, desde a década de 90, se livrar, de novo, de um modelo que atendia uma demanda específica, hiperinflação. Como que você ajusta o livro, sendo que a inflação, vocês jovens não eram vivos, você lembra como era, né? Os preços mudavam dia a dia, assim, né? Quando entrou a unidade real de valor, você via aquela tabela, uma loucura. Dobrava no mês. Dobrava no mês, caía 3 zeros, virava outra moeda. A gente trabalha hoje sobre esse modelo. Num mundo que é diverso, que não é mais assim. Não existia Amazon, não existia nada, não existia internet. Era outro mundo. E a gente ainda trabalha sobre esse modelo. Então, e depende dele, né? Então, como que você moderniza e faz? E sem perder, porque o fato dele ser um bicho estranho é uma coisa positiva do livro. O fato dele ter o seu tempo de gestação, de o autor poder às vezes ficar mais tempo. A gente tem que ter um mercado que sustente essa esquisitice do livro, que continue sendo um bicho que ele está mais fora da lógica do capitalismo nas suas características interiores, né? No seu ritmo de produção, no que ele está fazendo ali. Então, o trabalho é também preservar a possibilidade de que isso possa continuar a existir, porque senão o que vem aí é inteligência artificial. É você pegar uma faixa enorme de livros e delegar para fora de nós. Livros de autoajuda, tudo isso faz parte do nosso mercado, tudo isso leva as pessoas às livrarias, leva à leitura. Eu não tenho nenhum preconceito com leitura, para ler qualquer coisa, que tu esteja lendo. Entrou numa livraria e comprou um livro, meu amigo, as pessoas vão sair, entende? Elas vão... É um momento muito, muito delicado e eu sinto que além de preservar o mercado, a gente tem que preservar essas características do livro. Por isso que ele é especial, porque ele é um produto, ele está na loja, ele entra na loja, tem nota fiscal, ele faz parte do capitalismo, mas tem uma parte dele que não é, e que é boa, e que faz ele ser muito especial. Dentro disso, como é que fica a questão da distribuição? Até pegando um pouco do que ele falou aí, da dificuldade dele levar o livro da Relíquia até para o Recife, por exemplo. Como é que vocês veem isso hoje no país? Que é um país imenso, tem um grande mercado potencial, mas a distribuição vai precisar funcionar. Distribuição é o nosso grande gargalo, né? A gente apanha muito porque assim você estar presente fora dos grandes centros é uma coisa realmente muito difícil.
você tem poucas livrarias. A gente está vendo ali o caso do Silva, ali, o Caruaru tem 2 livrarias. E graças a Deus que tem 2 ali, porque diversas cidades do porte da dele não e tem. Porque tem 2 shoppings. Exato, E então, assim, às vezes a gente percebe isso no dia a dia, né? Você quer, às vezes tem eu sou autor na cidade de tal. Quero fazer um lançamento, tá? Mas tem livraria? Não tem. Então essa questão do cenário brasileiro é muito preocupante, porque realmente não tem, às vezes, uma livraria numa cidade de 300, 400 mil habitantes chega a ser revoltante, né? Como é que você não tem uma livraria? E o que a gente é o preço que a gente paga. Então, o livro não vai estar presente lá, e aí vai estar presente de que forma? Online. Você vai comprar o livro online. É o único jeito de você... E a pessoa vai pagar ali 20, 30, 40 reais para receber de frete para poder receber o livro. Imagina, com esse valor, quase você compra um outro livro, né? Então, realmente algo que precisa ser mudado ainda. Eu acho que a gente está discutindo aqui, o começo da nossa conversa foi nesse sentido, né? Acho que a gente ainda precisa pensar em como incentivar as livrarias, como incentivar para que mais livrarias apareçam em outros lugares, né? É que nem médico, né? Médico só tem nos grandes centros, não estão no interior do país. Então, de que forma que a gente precisa levar livrarias para o interior do país e que elas tenham condições de viver ali dentro também? Não adianta você colocar livraria se o cara não tem apoio nenhum, não tem formação, não tem como sustentar aquilo ao longo do tempo, né? Então, é uma questão muito complexa, assim, de não só levar a livraria e fazer com que ela tenha condição de sobreviver ao longo do tempo e se estabelecer, crie raízes para que ela possa, ao longo do tempo, sobreviver e ajudar a cadeia do livro, de uma forma geral, a crescer também. Eu fiquei pensando aqui que essa questão da distribuição é uma questão mesmo, né? E ainda que a gente tem, pensando um pouquinho nessa questão de... Não sei se seria um subsídio, seria a melhor palavra, mas assim, a gente ainda tem uma linha dentro do correio, que é o impresso módico, Sim. que na verdade é algo absolutamente importante para o mercado, porque na verdade a gente consegue, nesse país continental, mandar livros para o Brasil todo com o mesmo frete, né? Então depende do peso do livro e não da distância para qual o livro vai. E isso na verdade é algo que assim, permanentemente está em risco por causa... Né, dessa discussão que vira e mexe, enfim, vai e volta, que é a privatização dos Correios, assim. Então, eu que estou nesse grupo de editoras independentes, que é a Coesão, tem muitas editoras que se sustentam com financiamento coletivo, é algo que, assim, é assustador quando entra em pauta a privatização dos Correios. Seria um impacto, né? Seria um impacto, assim. Caso né? também a privatização tirasse esse... Que é bem provável que tire, porque é bem provável que isso é um tipo de subsídio, porque é claro que o custo de mandar um mesmo livro para o interior, né, a gente está aqui em São Paulo, da capital para o interior, é totalmente diferente de mandar para Manaus, assim, né? E que bom que a gente tem isso, assim. Eu acho que isso também mostra o quanto que a gente precisa desses apoios, assim, né? Para continuar mantendo essa diversidade, assim. E eu acho que, assim, é claro que a gente precisa de muito mais livrarias, ao mesmo tempo que a gente precisa de muito mais biblioteca, mas eu também vejo, assim, como existe uma criatividade muito grande no mercado editorial que vai encontrando também formas, né, de se especializar, né, como Silva, né, tá ali, tá criando um ecossistema ali na cidade, ou algo que tem acontecido muito, que é realmente usar as redes sociais a favor, né, seja os sites, as vendas online, mas também a própria Instagram, que virou um comércio de livros também, né, muito bacana, os próprios autores às vezes vendendo seus próprios livros, que é isso, assim, né, a gente tem essa dificuldade imensa da distribuição e os autores que estão começando, às vezes o que precisa é eles mesmos bancando os próprios livros, fazendo esse movimento maravilhoso. Por exemplo, a própria Aline Bay fez muito isso, né? Ela, hoje é uma referência no mercado por vários motivos, mas ela foi uma pessoa que, assim, trabalhou muito o próprio livro, assim. Então, eu acho que, assim, a gente vai encontrando formas de se manter vivo e de tentar chegar no leitor, que eu acho que o objetivo de todo mundo é esse. Chegar no leitor e encontrar o leitor e o leitor encontrar o livro que ele gosta, né? Então... Acho que é um desafio imenso no Brasil, mas que acho que está todo mundo também tentando achar formas, assim, sabe? André, teria alguma palavrinha sobre distribuição mais?
Eu acho que, primeiro, só para complementar, Tainá, a gente tem que ficar alerta. O módico, a nossa isenção de imposto, nada disso está garantido. Né? O Paulo Guedes tentou tirar a nossa isenção de imposto e foi uma organização da categoria e da sociedade civil que barrou. Sabe? Ia passar esse troço, sabe? Então, ou pelo menos estava ali no bolo daquele pacote. Então, assim, primeiro um alerta, né? A gente tem que estar alerta. E acho que as editoras hoje fazem uma coisa que não faziam tanto, que é se posicionar, ir para as redes sociais e convocar a sociedade civil a defender o livro. Isso é uma parte. A distribuição do Brasil é parte de uma coisa que não é culpa nossa. O Brasil é um continente. O Brasil é gigantesco e os seus centros de consumo estão concentrados no Sudeste. Então você tem uma situação em que regiões do Brasil têm menos consumo e mais distância dos centros também de produção desses livros. Então você tem sim um problema do frete para o Nordeste, é um problema. Não à toa, a Companhia das Letras e a Transpo abriram essa distribuidora agora no Nordeste. Essa é uma distribuidora muito importante, porque daqui a um ano ela vai estar aberta para outras livrarias. Né? O acordo deles é de 1 ano de exclusividade e depois você vai poder ter livros lá. Isso significa que você pega um dos maiores mercados de livro do Brasil, que é o Nordeste. Por quê? O Nordeste tem índices de leitura altos, grandes regiões como o Ceará, que é de onde a minha família fala, você quer escolas boas, quer dizer, é um mercado que prepara os seus leitores, que tem leitores ávidos e que aí sim, esses estão muito apartados pelo preço, porque o frete é enorme, o frete das editoras é grande, o frete quando eles compram online é tudo horrível, demora mais para chegar. Então, é tudo muito difícil ali. Eu acho que esse movimento é um movimento importante e mostra isso, né? Que não dá mais para você concentrar o mercado brasileiro no Sudeste e no Sul. Eu acho que esse mercado está na água parada. Então, tem que ir para outros lugares e você facilitar a vida, botar uma distribuidora lá perto, fazer com que teu livro chegue lá e tenha um pedido de uma livraria e não demore uma semana, mais uma grana de frete para essa livraria ter o pedido atendido. Então, mas é um problema do tamanho do Brasil, né? Que é um país continental, com poucos leitores e, de novo, com público leitor muito concentrado nos mesmos polos que produzem o livro. Então, aqui dentro, você pede uma coisa na Amazon, chega amanhã, no Mercado Livre chega hoje, mas não é a realidade de Caruaru, não é a realidade de Fortaleza, não é a realidade de outros lugares. Bom, além das livrarias, um outro ponto de escoamento dos livros muito grande, e isso tem crescido no Brasil, são os eventos. As livrarias, a gente tem tido até uma certa expansão aqui em São Paulo, principalmente, mas em outras cidades nem tanto. Mas os eventos, sim, eu acho que os eventos a gente tem visto mais eventos literários pelo país, eventos de vários portes, inclusive de grande porte. As bienais estão voltando, inclusive lá no Nordeste também. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem essas oportunidades ou esses eventos de distribuição, na parte de distribuição dos livros de vocês. Como é que isso funciona e o que é que pode ser feito para melhorar essa relação com os eventos? Eu posso falar de eventos de uma forma um pouco... Eu vou ampliar um pouco mais essa coisa de eventos, porque no meu esquema de distribuição, a Matrix especificamente, eu percebia até antes da pandemia alguns parceiros nossos que trabalhavam com eventos um pouco diferentes, não só esses literários. Eles levavam os nossos livros para outros eventos diferentes. Sim. Congressos, feiras variadas, que depois que a pandemia veio, quebrou muita gente. Então era muito parceiro pequeno que fazia eventos pelo Brasil todo. E aí a parte de eventos foi muito afetada, né? Então muitos não se recuperaram e não voltaram. Estão começando a voltar agora aos poucos, ou surgindo outros que ocuparam o espaço deixado por gente que foi à falência e não teve condição de retornar. Agora, eventos como... Fico muito otimista e muito feliz de ver o que se tornou pós-pandemia, esses eventos tradicionais como a Feira da USP, como a Bienal agora, o sucesso que foi a última Bienal aqui em São Paulo, né? Aquela coisa gigantesca assim, que você mal conseguia andar no dia a dia ali, né? Você tinha que torear ali as pessoas para poder chegar nos lugares e realmente
eu acho que isso demonstra a sede que as pessoas têm do livro, como talvez até um reflexo da falta de livrarias também, né? Falta de livraria e falta, claro, lógico, as pessoas estavam trancadas e precisavam de alguma coisa nova naquele momento, né? Respirar, ter contato com o livro, coisa que elas ficaram 2 anos pelo menos ali longe desse tipo de acontecimento. Então eu acho que isso serviu para reforçar a imagem, teve esse lado bom, porque assim, a percepção que as pessoas tiveram de uma Bienal lotada foi excelente, porque isso movimenta as pessoas. Opa, por que será que tem tanta gente, né? Parece aquela coisa do restaurante que você vê que se tiver 2 restaurantes, um vazio e um cheio, você vai no que está cheio. Então essa percepção, assim, esse evento está cheio, deve ser bom, então deixa eu ir lá também que eu não posso perder, né? Então eu creio que essa próxima agora, em setembro, aqui em São Paulo, tem condições de ser algo gigantesco e, claro, isso também servir de reflexo para outros eventos do tipo em outras localidades, porque acho que todo grande centro pode ter a sua Bienal do Livro, reunir os seus produtores locais aí, né, suas editoras locais, suas livrarias locais, porque isso movimenta a economia. Festivais, feiras, né? De qualquer tipo de evento. Então, aí está a minha palavra do que eu estou vivenciando. Tainá? Eu tenho uma relação complexa com feiras e com feiras e eventos. Assim, acho que por um lado é maravilhoso, acho que a gente tem que ter, quanto mais melhor. Acho que é um momento, né, rockstar, assim, dos autores, e isso é muito importante, né? Acho que a Bienal tem isso muito com o público juvenil também, né? Deles poderem estar junto e abraçar e tirar foto. Acho que tudo isso é importantíssimo porque tira também o autor desse lugar, desse lugar às vezes muito distante, às vezes, né, até para que a gente possa formar também escritores, né? A gente também precisa de escritores, né, de pessoas que contem suas histórias e que saibam que elas também possam ser escritoras, né? Porque também ser escritor sempre foi algo muito elitizado no Brasil. Então eu acho que é super importante, assim. Eu acho que talvez tenha dificuldades para as editoras muito independentes, assim, como eu, muito pequenininhas. Então é muito difícil furar um pouco às vezes o cerco de ter autores sendo convidados para esses grandes eventos. E uma dificuldade financeira mesmo de estar nesses lugares, são espaços muito caros, né, que a gente vai com muito custo. E aí vou deixar aqui minha reclamação pro pessoal da Flip, né, que assim, quer dizer, a gente faz um puto esforço. Esse ano, na verdade, eu tinha decidido, a Flip para mim o ano passado foi tão custosa no sentido de grana e de tempo que eu decidi esse ano não participar. Porque eu tava numa casa que foi maravilhosa, a Casa Pagã, com outros editores. Tinha mais de 20. Nós éramos em 4 editores, mas a gente fez uma programação com mais de 160 pessoas, assim, né? Sem nenhum patrocínio, sem nada, assim, com os nossos autores, todo mundo junto. A gente trabalhou muito, foi uma casa linda, assim, eu fiquei super orgulhosa, acho que, né, nós 4. Desculpa, 4 não, 6. 6. E aí a gente... Mas, enfim, teve várias questões e eu decidi não ir esse ano, né? Mas aí, assim, recentemente a gente viu, na verdade, esse fim de semana, né? Saiu na Folha uma solicitação contratual, na verdade, da Flip Oficial, pedindo para que as editoras independentes não vendam livros nas casas independentes. E se está no contrato, não é pedido, né? Não é pedido, né? Então, assim, e aí fazer e querendo centralizar as vendas na travessa, que é a livraria oficial da feira. Que assim, é muito... Eu realmente, assim, eu li essa matéria e eu falei assim, poxa, mas como é que a gente pode participar de uma feira que a gente não pode vender livro? Quem que paga os nossos custos, né? Porque é uma feira cara. Quem coloca todos os nossos livros lá. Pois e aí a gente... para ter né? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu só acho que, assim, fica aqui uma provocação, porque eu acho que essas feiras também, assim, não todas, mas algumas são muito elitizadas, né? A Flip aí mesmo, que tinha uma participação bem importante na Flip, já não participou esse ano, né? Já fez aqui a edição deles em São Paulo pela primeira vez. E aí agora vem uma questão, enfim, uma discussão contratual para que as editoras independentes não vendam seus próprios livros dentro da Flip. Enfim, acho que isso é o tipo de coisa que, na verdade, isso que a gente ficou falando tanto aqui na questão do diálogo, né, entre todos os atores do mercado, faz com que a gente, assim, putz, mas como é que faz? Como é que a gente mantém essa bibliodiversidade que,
assim, as editoras independentes são muito importantes para manter a bibliodiversidade. Como é que a gente participa de uma feira que a gente não pode vender nossos próprios livros, né? Então, eu acho que elas são maravilhosas e são importantíssimas, mas eu acho que, sim, para nós, editoras independentes, tem enfim, algumas delas estão num lugar tão elitizado que fica muito difícil participar, sabe? André? As feiras grandes têm um custo enorme, né? O custo nosso da Flip para estar lá, porque a gente tem uma casa, porque hoje em dia, como você tem as casas, né? Você tem... Antigamente você tinha o quê? 1, 2 autores da editora que você ficava ali. Agora, às vezes, na Flip passada tinha 20 autores da Todavia lá, né? Pessoas que estão lá passando. Então, assim, a estrutura para estar lá é super cara e, no nosso caso, a gente sempre dependeu da venda de livro, até porque a gente não teria nem como operar essa venda. Então, para nós, é uma linha meio institucional estar lá e é muito caro. O que eu acho dos eventos e isso mudou, eu sinto muito o mercado e possibilita muitas editoras hoje existirem, é o evento menor. Sim. Né? É a proliferação de eventos literários de pequeno e médio porte, Isso. desde o lançamento do livro. Hoje, o lançamento do livro ele é um momento importante comercialmente para as editoras. Né? Você fala assim... eu converso muito não, mas sempre que eu consigo converso com o Eduardo da Patois, né? Ele às vezes faz uma tiragem que ele vende ali o livro se paga no próprio lançamento, entendeu? A reclamação dele pública é que os autores dele às vezes não entram no site da Patois e compram outros livros da Patois, que era um movimento que ele gostaria que acontecesse mais para virar, mas ele trabalha com tiragens pequenas e muitas vezes o próprio evento de lançamento resolvendo essa tiragem. Olha para os prêmios literários e olha para os autores brasileiros que hoje são lidos e vê onde eles publicaram primeiro. Né? Vê quem tem a quantidade de prêmio São Paulo, Oceano, Jabuti, que o Eduardo tem, que a Patois tem, ele e a Patrícia debaixo do braço, é muito grande. Eles estão dando acesso às pessoas, eles estão entende, fazendo que os escritores que Catarina falou existam no mercado, sejam lidos, sejam publicados. Ele já falou isso, né? Muitos autores surgem lá e vão para as outras editoras. Agora a gente publicou a Lília Guerra, que teve o primeiro livro dela, Perifobia. Eu conheci lendo um livro da Patois, que eu sou assinante. Agora eu estou sem assinar, preciso voltar. Eu era assinante do clube deles, recebi lá, falei, pô, que puta autora. Então, assim, o evento pequeno e médio, ele pode ajudar muito o mercado. Pra gente ajuda, claro. Você vai num evento, vende 100 livros no lançamento, pô, que alegria, né? Você não saiu do zero. Agora, como é que o Eduardo vai fazer com a Flip? Entende? Ano passado, ele teve uma das casas mais interessantes da Flip. Era um labirinto, era um lugar assim, os lançamentos acontecendo lá de fora, as salas, era um lugar incrível do ponto de vista da esquisitice do livro. Porque era nós ali, sabe? Eram os autores, eram os editores. Como é que o Eduardo vai fazer? Entendeu? Como que você chega lá, né? E não é pouco, assim, as editoras pequenas, elas têm um radar para o novo escritor, sabe? Eu publico a Natália Zuccallo, por exemplo, que é uma autora que eu adoro. Eu descobri num livro independente, muito autor, eu li muito livro independente, né? Então, essas editoras, eu sinto que esse evento médio, pequeno, ele cumpre essa tarefa que os eventos grandes tinham que dar mais condições. De um evento que eu acho, só para terminar, que faz muito bem isso, mais ou menos paralelo a nós, é a CCXP, a Comic Con Experience. A Comic Con é uma grana para uma editora estar lá. Né? Você paga super caro, tem lá as contrapartidas, mas se você é uma editora como a Todavia, é caro estar lá. Se você é um quadrinista independente, não é. Você paga um valor que é bem ok para a mesa, que é quase preço de custo, você tem uma estrutura super boa para você, que se você passa nessa seleção, você tem acesso a um puto evento cujo a pessoa que pagou o ingresso ali pagou de R$300 para cima, então é uma pessoa que vai para gastar. Quer dizer, e você tá lá junto com as editoras, junto com a Netflix, junto com a HBO, junto com a Disney, que fazem suas grandes exposições lá. Eu acho que a CCXP tem esse olhar que vem muito do Ivan Costa, né, que é um dos organizadores da CCXP, e o cara do quadrinho. Quer falar, escuta, o que adianta a gente fazer esse puto evento se as pessoas não vão estar aqui? E elas vão lá e elas vendem print, elas vendem pôster, vendem bottom, elas voltam, elas recuperam muito rapidamente o seu investimento. Então, assim, esse modelo híbrido, o grande evento tem que incorporar as pequenas e médias editoras de forma a estimulá-las, a dar plataforma de venda. Isso eu acho que tinha que acontecer. Amplia, inclusive, a diversidade desses grandes eventos também, né? Silva, como é que é a sua participação aí da Relic nos eventos? Aqui sobre evento, é a gente que tem que desenvolver os próprios eventos. A gente, como editora, a gente colocou nesse papel pela carência mesmo, por não ter nenhum evento literário
nem de grande porte, nem de pequeno porte. Então, a gente se vale dos lançamentos de saraus, que acontece de vez em quando, e sempre, no caso, para divulgar um livro, vender um livro, além do lançamento, a gente coloca em um outro clube de leitura, que tem poucos também, mas tem alguns, e a gente promove, às vezes, rodas de leitura. Em algum lugar que não seja uma livraria, talvez em um café, funciona bastante, a gente escolhe um tema, convida alguém para falar, às vezes o próprio autora, e lá a gente consegue vender o livro também, divulgar os autores. Aqui, quando chega uma feira, como chegou, eu acho que esse ano, teve 2 feiras em semanas seguidas, mas a gente não conseguiu participar. A segunda foi de surpresa, aconteceu de surpresa, a gente não sabia. A primeira que a gente tentou, o valor era muito absurdo para o menor stand, e aí a gente não conseguiu, não tinha com quem juntar, a gente não tinha com quem se juntar e ocupar um stand, então a gente não teve essa facilidade, né, de participar. Então o que a gente faz é desenvolver o que a gente precisa para divulgar o livro, né, e a gente sempre está atento também, é uma coisa importante, que a gente sempre está atento a partir de um tempo para cá, a gente fica sempre de olho em quem trabalha de uma forma mais profissional, no sentido de escritor, escritora, para trabalhar o livro, né? A gente, porque isso facilita a venda, né? Então a gente dá mais, a gente abre mais espaço, a gente consegue publicar mais quem sabe que é importante não só ter escrito o livro, mas também trabalhar o livro, né? Depois, como o Tainan falou, de Aline Bay, né? Que ela, em vários aspectos, ela ensinou muito, mas nesse é uma coisa que a gente se espelha muito, né? A gente sempre ensina, fala, pede para quem está publicando junto com a gente de trabalhar o livro, porque não esperar só pela editora, né? A gente não tem como acompanhar os autores sempre, por muito tempo. A gente dá o suporte para o lançamento, ajuda alguma questão de rede social. Então, festival grande a gente não tem aqui na cidade, aí a gente monta, vai ter agora em 2024, vai ter a primeira feira gráfica. Então a gente vai participar junto com quadrinistas, junto com o pessoal do Cordel, com livraria, com encadernador. Mas tem um ponto que Tainan falou, acho que quando ela falou de Aline Bay também, que é aquele movimento de se prestigiar, né? A gente tinha a visão muito do que eu acho que o André falou, que Eduardo da Patois, ele esperava que as pessoas que ele publicou conseguissem voltar comprando livro. Eu acho que eu entendi isso, foi isso mesmo. E aí a gente percebe muito isso aqui na cidade, né? A gente já publicou alguns livros de gente daqui da cidade ou da região, e a gente não percebe esse movimento de prestígio de volta para os livros que a gente publica, né? A gente acabou uma pré-venda, e quando a gente olha a lista de quem comprou pelo site de financiamento coletivo, do nosso grupo mesmo aqui na cidade, que se conhece, que faz as trocas de evento, ninguém comprou. Eu acho que, para não dizer ninguém comprou, tiveram 3 pessoas que compraram o livro, que é um livro que a gente divulga, que a gente faz um prêmio, né, que é o prêmio Marca Rebenta, e aí a gente quer publicar literatura que é produzida em Pernambuco. Isso, e o prêmio é uma outra forma de evento também, né, Silva? Isso. Eu queria agradecer a participação de vocês, viu, Silva? A gente está chegando aqui ao limite do tempo, e eu tenho uma perguntinha ainda para cada um, para a gente encerrar o nosso papo, que é o seguinte: em uma frase, eu queria agora, para vocês também nos ajudarem a também compreender melhor o que move esse mercado e esse ofício do editor de livros no Brasil. Por que vocês publicam? Eu publico para fazer um país melhor. Acho que o país se faz com homens e livros, homens, mulheres e livros. Uhum. E eu publico para fazer um país melhor. Bom, eu publico na Claraboia porque eu acredito que quando uma mulher escreve a sua história ou uma história, ela muda o mundo. Então, essa é a minha... Enfim, a Claraboia tem essa história por trás. Silva? Hoje eu publico por sobrevivência, não só a minha, mas também por acreditar na sobrevivência da humanidade mesmo, né? Entender a importância do livro para todo mundo. Obrigado, André. Por isso, porque o livro é importante. Porque tem que fazer, porque ele é estranho, porque ele tem custos altos, mercado difícil, mas ele tem que existir. Então,
tem que ter gente que fica lá fazendo, insistindo. Muitas vezes dando murro em ponta de faca até a coisa ir. Mas é porque é muito importante. A literatura é um troço muito importante para um país. Para um país saber se enxergar, saber entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo, entender o que pode acontecer. Isso na ficção, na poesia, tudo. Tudo tem que estar publicado. Quanto mais livros, melhor a gente vai. Massa. Obrigado a vocês todos pela participação aqui. A gente está encerrando mais um bate-papo da primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Muito obrigado, gente. Obrigada, Valeu. Fábio. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com o André. Muito bem, André, Tainá. No momento que a gente está. Obrigada, gente. Silva, Obrigado. obrigado, Lucas. João Silva.